Novidade no Instagram, agora a gente pode fazer a página, ao invés de fazer com Flexbox Container, a gente pode fazer com um sistema de grid. Eu vou te mostrar como que isso funciona, beleza? Vamos embora para a tela do computador. Então, olha só, aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer é ativar esse recurso. Ele vai estar aqui dentro de elemento, configurações, recursos, e você vai ter que vir aqui, ó, grid container, tá? Então, você vai ativar essa opção. Detalhe, para essa opção funcionar, o Flexbox Container tem que estar funcionando, tá? Então, tem que estar ativo e esse aqui também tem que estar ativo. Então, tá. Aí a gente vai salvar alterações. Então, agora aqui dentro da página, como que vai funcionar isso daqui? A gente, quando clica aqui agora no mais, a gente então, olha só o que aconteceu. Ele pede para escolher qual das duas opções, qual dos dois tipos de layout a gente vai querer fazer a página. Se a gente escolhe o Flexbox Container, é daquela forma como a gente já conhece do Flexbox, que vai ter um vídeo aqui no card explicando como que funciona o Flexbox Container, tá? Então, o Flexbox Container, só para a gente situar um pouco aqui e contextualizar, para quem não pegou essa transição, né? E para quem não assistiu o vídeo que está aqui no card, o que aconteceu? Antes a gente tinha a seção interna, né? A gente abria, tinha a seção que lá na HTML ficava a tag section, e a gente tinha a seção interna. O que aconteceu? O Elementor, ele veio com uma atualização e criou o Flexbox Container, que já vinha em outras plataformas sendo utilizado, né? Então ele cria, ao invés de criar o section lá dentro da nossa HTML, ele vai criar vários divs, e aí a gente agora passou a ter a possibilidade de colocar um container dentro do outro para, inclusive, criar layouts diferentes, né? Porque antes a seção interna a gente conseguia colocar apenas uma dentro da outra. Agora não, você consegue colocar containers dentro de quantos containers você quiser, beleza? E agora, diferente, a gente consegue agora criar a página através de grid. Em termos de tag HTML, nada mudou. O grid continua sendo também uma div, mas vai facilitar um pouco para a gente trabalhar com os layouts, tá? Então vamos ver como que ele funciona. Então beleza, que agora eu vou clicar no mais e ao invés de escolher o Flexbox, eu vou escolher então o grid. Então quando a gente clica aqui, ele pede para selecionar a nossa estrutura. Perceba que aqui ele já determina que ele está falando assim, ó, você pode ter 2 colunas, 2 linhas, 3 colunas, 3 linhas, 4 colunas, 3, aí é 4 colunas não, 2 colunas e 2 linhas, ou 3 colunas e 2 linhas, tá? Só que na real a gente pode fazer da forma como a gente quiser, tá? Isso é só um facilitador, porque com o Flexbox Container a gente consegue fazer a mesma coisa, tá? Mas fica um pouco diferente aqui em termos do estilo e a gente consegue fazer as coisas assim, a gente vai colocar tudo, vai ficar 50%, 50%, tá? Então você vai ver que é um pouquinho diferente. Então eu vou escolher esse primeiro aqui, ó, automaticamente. Olha só, se eu pegar aqui, ó, e simplesmente clicar na imagem, porque você sabe que quando a gente clica em qualquer widget, ele vai adicionar esse widget na coluna, na linha que seja, né, no container. Então aqui ele disponibiliza para a gente esse primeiro container aqui. Então se eu clicar aqui agora ele foi pro de baixo, né, porque eu tô aqui com ele selecionado, ó, selecionei, tá, beleza. Vou clicar aqui, ele foi pro nosso primeiro aqui. E aqui agora criou um maisinho. Então se eu vier aqui, ele vai preencher o de baixo e assim sucessivamente ele vai começar a criar outras linhas aqui, tá? Vou excluir aqui, ó. Quando a gente vem aqui nesse container de fora, tá? Esse container exterior, aqui você percebe que as configurações mudaram um pouco. Olha só,
aqui a gente tem container layout. Então, se eu tô no grid, eu posso voltar ele pro Flexbox, tá vendo? Não tem problema. Então, vai ficar como grid. Aqui essas configurações permanecem as mesmas. Aqui em itens é que muda um pouco. Então aqui, ó, eu posso exibir ou não exibir o grid outline, que é essa linhazinha aqui, ó. Vou excluir aqui só para você ver, tá? Então ali, ó, vamos voltar ali, ó. Posso exibir, que vai exibir esse segundo, ou eu posso não exibir, tá? Então eu posso exibir, deixar ali, e aqui eu posso determinar o número de colunas. Então eu posso colocar até 12, tá? Porque o Bootstrap, que é o formato novo da web, a gente pode dividir até 12 colunas e 12 linhas. Então olha só, ele forma um grid. Então aqui eu posso colocar, vamos supor que eu quero uma coluna só, tá? E 12 linhas, ou uma coluna e uma linha. Eu posso determinar 12 colunas aqui e organizar o meu conteúdo, por exemplo. Aí eu quero colocar, aí ele naturalmente ele vem para esse primeiro, tá? Eu não consigo, por exemplo, olha só. Vamos lá de novo, ó. São 12, né? Ele tá exibindo as minhas linhas guias. Eu não consigo pegar um widget, por exemplo, de texto e adicionar apenas nesse aqui. Olha só, eu só consigo adicionar nesse primeiro. Aí, a partir do primeiro, ele começa a liberar para o segundo. E assim vai sucessivamente, ó. Aí aqui ele libera para o anterior. É diferente do Flexbox Container. Vamos supor que eu quero um Flexbox Container com 12. Aqui primeiro, eu posso colocar quantos eu quiser, né? Eu posso ir duplicando aqui ad eterno. Então eu posso duplicar aqui mais de 12 vezes. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou colocar 12, 9, 10, 11, 12. Tá? Olha só a diferença. Aqui eu também tenho 12. Ó, aqui eu também tenho 12, tá vendo? 12 e 12. Por que que tá um pouquinho diferente? Porque aqui é grid, aqui é Flexbox Container. Percebe que aqui eu tenho um pad? Aqui eu não tenho esse pad, tá vendo? Olha só. Se eu vier aqui e zerar o meu pad, aí eles vão ficar exatamente com o mesmo tamanho. Se eu zerar cada um desses aqui, ó. Se eu zerar o padding de todos eles, ó, percebe que aqui, ó, no início, olha só, só que aí, aqui eles estão ficando grudadinhos, por quê? Porque eu não tenho um espaçamento entre esse espaçamento aqui de grid, que é esse espaçamento aqui, ó, que a gente determina aqui, ó, tá? O espaçamento, eu posso colocar 20 e 20, ou eu posso colocar 10. Tá vendo? O espaçamento entre um grid e outro vai ficar de 10 e entre uma linha e outra vai ficar de 20, tá? Então aqui a gente vai ficar bem diferente aqui do nosso container. Além disso, olha só, eu posso também justificar os meus grids, né? Basicamente igual no Flexbox, tá? Aqui ele vai dar auto flow, ou seja, ele dá um auto preenchimento através de linha ou através de coluna, tá? Só que aqui no Flexbox Container eu posso simplesmente largar uma imagem no container que eu quiser. Aqui no grid não é. Então no grid ele vai preenchendo, ele vai liberando os espaços, né, para a gente colocar os widgets à medida que eu vou adicionando. Então vamos supor que eu quero colocar uma imagem nesse daqui. Aí eu não consigo, tá vendo que ele automaticamente jogou para o lado. Olha só, eu não consigo colocar. Olha só, eu não consigo. Então automaticamente ele vai jogando para o lado. O que eu consigo, que é diferente aqui no caso do nosso Flexbox Container, tá? Então, no caso do grid, o funcionamento é completamente diferente. Então, ele tem
Aqui eu tenho o preenchimento de cada coluna, é bem diferente do preenchimento de cada coluna aqui no Flexbox Container, tá? Ah, beleza, mas e daí? E quando que eu vou usar o grid? Quando eu devo usar o Flexbox Container? Você deve usar o grid quando você tem certeza, por exemplo, que você quer colocar, aqui no caso eu escolhi 3 colunas, tá? Então eu quero fazer um layout onde eu vou ter, por exemplo, 3 imagens, né? Ah, beleza, eu quero 3 imagens e aqui, olha só, eu não consigo. Aqui ele já mudou de coluna, tá vendo? Então, quando eu de fato quero criar espaçamentos iguais, e isso aqui vai facilitar o nosso layout para quando a gente quer fazer coisas específicas, tá? Eu posso misturar, por exemplo, um layout de grid com um layout de container, não tem problema nenhum. Mas aqui eu sei que eu quero fazer dessa forma daqui, eu sei que vai ter coisas iguais, eu vou conseguir colocar apenas uma imagem em cada container aqui, né? Em cada um desses containers, e vai funcionar para quando eu quero fazer algo muito, muito específico. A princípio, eu acho que o Flexbox, pelo próprio nome já diz, ele é muito mais flexível, né? Então, particularmente na hora de fazer um layout, eu não vejo, não sinto uma necessidade tão específica para fazer isso daqui, né? Eu não vejo realmente uma necessidade específica para utilizar o grid. Eu realmente acho que talvez lá na frente a gente vai começar a pensar em ideias ou criar realmente necessidades em que o grid vai facilitar muito a nossa vida, né? Mas a princípio eu acho que o Flexbox já funciona muito bem. Se você acha que o grid funciona para algum caso específico, eu particularmente não percebi ainda, mas se você acha que o grid vai te ajudar muito, deixa um comentário aqui embaixo para a gente entender melhor como que o grid pode nos ajudar a trabalhar melhor com os layouts da página, beleza? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.